Tem várias bíblias de estudo aí que tem
técnica teológica, técnica de estratégias de pregação do Evangelho. Mas quando não está na essência, se não viver, é o que eu estava falando para o pastor agora há pouco. Se eu pregar para o povo algo que eu não estou vivendo, só é uma técnica. Eu peguei um texto e li. Mas quando nós vivemos o que pregamos, aí tem mais força. O próprio Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, entra dentro do coração de vocês e discerne os seus pensamentos, os seus desejos, as suas opiniões. Ele confronta os nossos pensamentos, ele confronta as nossas vontades. Servir Jesus é ser confrontado todos os dias, todas as horas. Amém? Eu queria vir agora? Eu queria vir hoje? Não. Acordei com a garganta inflamada, acordou com o rosto ardendo, mas tinha um compromisso com o Senhor Jesus e com vocês. Não, mas eu convidei a fulana e eu preciso dar atenção para ela. Olha só o amor. Entre o amor, se eu vim aqui fazer a obra de Deus e não tiver amor, eu só vou ser como um sino que retine. Aquele sino no tempo de frio só vai suar. Então Deus, ele não quer que nós suamos somente, que nós nos dedicamos. O interesse é o interesse do Senhor Jesus, e em cima do interesse das coisas de Deus é onde Ele realiza os desejos dos nossos corações. Olha só o que a Bíblia diz lá em Romanos 8. Romanos 8. Lê para mim só o subtítulo, por favor. Vocês que não são inscritos no canal Apoio aos Soldados Feridos, se inscreva lá, tá, pessoal? Segue a gente lá, compartilha os vídeos. Romano 8. Olha só o que o subtítulo diz. Essa Bíblia é muito boa. Muito boa. Hoje nós vamos falar do Espírito Santo, o penhor de Deus, o presente de Deus para mim e para vocês. Quem gosta de presente? Quem gosta de presente? Todo mundo gosta de um presente. Deus, Ele reservou para mim e para você esse presente maravilhoso que é o Espírito Santo. Pode ler o subtítulo para mim? O que é o subtítulo? O subtítulo é a primeira. É só o subtítulo. É o título em cima. O título. Está escrito para não pecar. Não, é 8. Romano 8. Deixa eu ver. Não, o subtítulo não é isso aí não. Ah, de vocês está sem subtítulo. É direta, de vocês é direta. Na minha está escrito assim: vida no Espírito. O que é uma vida no Espírito? Quando, presta atenção aqui, quando eu estou vivendo uma vida no Espírito, é o título da minha Bíblia. A vida no Espírito. O que é a vida no Espírito? Quando eu vivo no Espírito, eu não tenho preocupação se fulano me deu um bom dia, me deu uma boa tarde. Às vezes a pessoa está vivendo as guerras dela e não deu tempo de te dar um bom dia.
não te deu tempo, não deu tempo de te dar uma boa tarde. Mas se você não está no Espírito, logo vem aquele sentimento contrário. Poxa, fulano, passou, não me deu um bom dia, não me deu uma boa tarde. Ela pensa que ela é quem? Só porque ela estava com aquela unha de rena. Aí começa a mente trabalhar, é aonde o espírito do mal começa a trabalhar na nossa mente. Olha só o que a palavra de Deus diz assim no 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para quem anda nos caminhos do Senhor Jesus, para quem está vivendo no mundo espiritual. Por quê? Talvez na tua possa estar um pouco diferente, porque a minha Bíblia é na linguagem de hoje, tá? Para facilitar o entendimento. Por quê também? Porque a lei do Espírito é vida. Está escrito isso aí? A lei do Espírito é vida. Você está vendo? Porque muitas das vezes a pessoa, ela se decide a andar nos caminhos do Senhor Jesus, mas ela não decidiu entregar a vida para Jesus, e por isso ela não tem vida. Ela vive uma vida depressiva, ela vive uma vida perturbada, ela não tem paz, ela não dorme, ela perde toda a estribeira quando alguém tenta fazer alguma coisa ao contrário à vontade dela. Por quê? Porque ela não está vivendo uma vida no Espírito. Como? Mas como que ela pode viver uma vida no Espírito, Diácono Ivanildo? É quando ela coloca os interesses do Senhor Jesus em primeiro lugar. Como é que eu coloco os interesses do Senhor Jesus em primeiro lugar? Buscando o Espírito Santo. Eu era, há 20 anos atrás, eu era um homem divorciado, solteiro. Eu perdi um relacionamento do passado, não deu certo, ambas as partes não quis. Então, o Ivanildo era um homem solteiro. Então, eu tive que buscar algo para preencher aquele espaço. E eu busquei quem? Não, eu não posso casar com ele. Ele não vai suprir minha necessidade física. Eu busquei quem? A Rose. Eu cacei, eu fui à caça, eu procurei, eu busquei, eu fui ali, eu fui lá, Quando eu não achei, eu entrei no mundo espiritual. Falei, meu Deus, o Senhor sabe onde ela está. Ela não sabia se era a Rose, se era quem era. Só que Deus sabia quem era. Deus, ele conhece a necessidade da gente. E o Espírito Santo me encaminhou até ela. Namoramos, noivamos, casamos, estamos aqui falando com vocês. Assim é o relacionamento com o Espírito Santo. Se eu não tenho o Espírito Santo, eu tenho que me preocupar. Qual é a sua preocupação nessa manhã? A sua vida financeira? Sua vida sentimental? Sua saúde? Seu filho, sua filha? Temos necessidade nessa manhã. Se eu for falar para vocês qual é a minha necessidade, eu preciso de dinheiro. Eu preciso comprar um espaço para o projeto. Então preciso de dinheiro. Mas eu vou buscar essa necessidade a quem pode me ajudar. É o governo? Não. É o Papa? Não. É o Senhor Jesus. Através do Espírito dele. É onde o Espírito dele vê os interesses do nosso coração, se está atrelado aos interesses dele, e ele me abençoa. Nós trabalhávamos num endereço pequenininho, apertadinho, limitado. Aí ele veio do nada, paramos aqui, num espaço que cabe quase 400 pessoas. Apertadinha cabe, apertadinho, mas cabe. Então é assim que Deus trabalha. Nessa manhã, o culto dominical
dominical, nós estamos falando de quem? E dos interesses de quem? Jesus, Deus. Então, se nós se preocupamos com os interesses dele, naturalmente ele vai se preocupar com os seus interesses, não é verdade? Sim, fez eu entender também que a palavra vida parece ser tão pequenininha, né? Mas faz toda a diferença. Quando eu aprendi que eu tinha que me entregar para Cristo, de fato e de verdade, eu não podia vacilar, eu não podia ficar com o pé, metade Cristo e metade lá fora, lá atrás. Quando eu me entreguei a vida por completo a Cristo Jesus, eu queria os assuntos espirituais. Eu queria saber quem era o Espírito Santo. Eu queria saber qual eram os dons, os frutos do Espírito Santo. Eu comecei a querer ler mais a Bíblia. E foi aonde eu comecei a orar, a ter mais relacionamento. Porque até então, a gente mulheres, normalmente a gente tem sempre alguém para conversar com mulher, né? Sempre algo assim, um parente, alguém da família. Mas quando eu vi que aquela aflição, aquele vazio da alma dentro de mim, não estava conseguindo ser preenchido por nada. Eu só vivia querendo chorar, eu só vivia querendo, eu bebia, hoje eu bebia, entendeu? Também bebia. Mas Cheirava cocaína, fumava maconha, mas nada preenchia. quando eu falei assim, não, eu quero ser diferente, pronto, foi o primeiro passo. Então essa palavra vida, juntando com o Espírito Santo, mudou toda a trajetória da minha vida. Eu comecei a ter equilíbrio emocional, eu passei a não ter ansiedade, passei a tirar aquele espírito de ira, me chateava rápido. Rose era brigona, Rose se deixasse, fazia aquele barraco, que você conhece muito bem. Então, quando eu falei assim, não, tem que ser diferente. Qual é a diferença de mim, que estou indo na igreja, com pessoas que não vão? Se eu estou sendo a mesma coisa, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que mudar os meus atos. Eu não estou falando nem de roupa, estou falando dentro de mim. A minha consciência, a minha alma, o meu espírito. E quando eu peguei e vim ao altar, fui abrir na frente e falei com Deus, a partir de hoje, enquanto o Senhor não me der o Espírito Santo, eu não vou sossegar. Eu vou brigar com o Senhor, nem Jacó brigou com o anjo. Mas eu quero o Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo para mim vencer no meu trabalho, em casa, no dia a dia. Sem ele eu não vou conseguir. Mas eu chorava. Parecia uma criança que estava perdida pelo pai e pela mãe, não sabia onde encontrar. Eu estava assim atrás do Espírito Santo. Eu chorava, eu gritava, ao ponto de alguém falar assim, menina, para de orar. Menina, para de ficar gritando. Cristo não é surdo. Jesus não é surdo. Mas aquela vontade de mudar, de mudança. Eu queria aquele amor que todo mundo dizia de amor de Cristo, mas eu não sabia que amor é esse. Que amor é esse? É o amor que deu o seu único filho para morrer na cruz por nós. O amor que nenhuma mãe não via ainda. De dar seu filho para morrer, por amar todo o ser humano, a humanidade. E Rose, Esse é o amor de Deus. Para você saber como é que vocês são especiais. Se nós não entender o que é o sacrifício, Teve. vocês não vão ter o Espírito Santo. Para ser batizado com o Espírito Santo exige sacrifício.
negar a própria vontade. A carne. Ele não vai impor a você o querer dele na marra. É natural. O Espírito Santo, ele botou dentro de nós. Ia ao culto 9 horas da manhã, no domingo. Mas eu tinha a opção de não vir ou vir. Ele só deixou o desejo. Mas imediatamente a carne veio e fez o quê? Colocou o desejo dela também. Não, está com a garganta inflamada, não dormiu direito, ficou a noite toda. A Rose também não dormiu direito, porque o rosto estava um pouquinho meio esquentando. Mas tudo isso era para não ensinar vocês hoje essa palavra. Eu não sabia que ia falar hoje. Eu vim para aprender. Eu vim para sentar. Aí o pastor vai e fala, faz você. Então, a gente estamos fazendo esse trabalho. E a Bíblia diz o quê? A lei do Espírito, no versículo 2 ainda, a lei do Espírito, ela faz o quê? Da vida em Cristo Jesus. Essa é a vida que Ele quer que nós tenhamos. Aí Ele diz assim: Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque no 3, aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isto Deus fez. Enviou seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. O pecado outrora, ele nos dominava. Chegava uma certa hora da noite, os amigos chamavam para ir para onde? Para beber. Vamos beber? Vamos para o baile? Vamos para a farra? Vamos para o pagode? Vamos para o forró? Eu não tenho nada contra eles que faz. Mas hoje nós vivemos pela lei do Espírito. Aleluia. Não pela lei da nossa carne mais. Qual é a lei do Espírito, Diácono Ivanildo? É os interesses de quem? Do Senhor Jesus. E hoje nós estamos aqui nesta manhã buscando os interesses de quem? Jesus. Aí diz mais assim no versículo 4: a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E para que eu viva nesse Espírito, eu tenho que ter quem? Tem que ter Ele, né? O que é Espírito? Vocês sabem o que é Espírito? Sabe? Espírito é inteligência. O que é alma? Alma é o seu sentimento. Desejo de amar. Quem era que estava à caça da Rose? A alma. E quem deu a direção e a inteligência para saber falar? O Espírito. Se eu falasse alguma coisa errada, eu perdi a minha caça. Eu fui um caçador nato. Achamos. Não é eu achei, achamos. Porque o Espírito guiou. Quem guiou vocês hoje aqui, botou esse desejo no coração de vocês? O Espírito. Ele botou esse desejo no seu coração. Isso é bom. Isso é bom. Isso significa que vocês estão num passo de alcançar essa graça. Amém. Esse presente. Você imagine. Você conhecer o futuro. Conhecer os interesses de Deus, os desejos de Deus. Eu sei que a Bíblia fala dos interesses de Deus, mas para você entender a Bíblia,
Você tem que ter um espírito. Tem muitos aí loucos aí saindo por aí pregando o evangelho sem saber o que é o evangelho, sem conhecer o autor do evangelho. Você vê Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem justo, era um homem íntegro, era um homem que se desviava do mal. Ele fez aliança com os outros para não olhar as menininhas. Era santo ou não era esse homem? Mas a Bíblia diz que ele não conhecia Deus na essência. Ele só conhecia Deus de quê? De ouvir. Tem muitas pessoas que conhecem Deus só de ouvir. Jesus cura, Jesus sara, Jesus liberta, Jesus dá paz, Jesus transforma. Mas na vida deles mesmo não tem essas vidas, essa transformação. Só conhece Jesus de quê? De ouvir. A inteligência dele não tem Jesus na essência. O Espírito Santo, quando ele vem sobre um ser humano, ele entra onde? No dedão do pé, não é? No dedo da unha, não é? Acho que é no fio de cabelo branquinho. É dentro da tua alma, seu coração. Existe um espaço, assim eu entendo, dentro de nós, para duas pessoas. Quem são essas pessoas? Espírito Santo e quem? A pessoa amada, esposa. Por isso que a Bíblia diz o quê? Digno de honra é o casamento. Digno de honra. Você não vai achar na Bíblia nenhuma outra palavra falando isso. Digno de honra é o casamento. Se eu não vivo bem com minha esposa, eu estou indo contra a vontade de Deus. E as minhas orações são interrompidas. Se a minha esposa não vive bem comigo, as minhas orações estão sendo interrompidas, eu estou sendo enganado. Essa é a carne, é o pecado. Se eu sei que tenho que fazer o bem e não faço, eu peco. Se eu sei que tenho que andar em concordância com ela e não ando, eu peco. Você está vendo o problema? Não é bem um problema, é a responsabilidade. Casamento não é um conto de fada, é algo sério. É algo sério, foi a primeira instituição que Deus criou. Você está entendendo? E quem é que pode derramar o amor, a direção no teu casamento? O Espírito Santo, a inteligência. O Espírito Santo é um ser inteligente. O Espírito Santo é a mente de Deus. O Espírito Santo é os pensamentos de Deus. O Espírito Santo, como é que eu vi um homem de Deus falando, como é que eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo? Diácono Ivanildo. É quando eu estou com os pensamentos de Deus dentro de mim. A palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que eu não posso dormir sem antes pedir perdão, dormir ou o sol se pôr sem antes me reconciliar, eu tenho que primeiro me reconciliar. É a mente de Deus. Então, se a minha inteligência está turbada, se a minha inteligência está cauterizada, confusa, eu não vou conseguir entender a mente do Espírito. Você está entendendo? É simples, mas ao mesmo tempo um pouco difícil para quem não anda no Espírito. Aí não consegue entender a dinâmica de Deus. É por isso que ele diz aqui assim, lá no versículo 9, pode ler, por favor? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Continua. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está escrito aqui. Se eu não tenho o Espírito Santo,
Eu não pertenço a Cristo. Você está vendo a importância? A primeira coisa, minha amiga, meu amigo, quando você vem buscar os interesses do Senhor Jesus, a vontade de Deus, é você ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Às vezes as pessoas, ela quer ter um relacionamento com o pastor, uma amizade com o pastor, com o obreiro, com o diabo, com o bispo, com o diácono, com o bispo, ou assim por diante, mas ela deixa de ter um verdadeiro relacionamento com a pessoa que realmente vai mudar a história dela. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que nos ensina toda a verdade. Se eu falar alguma coisa errada aqui, a tua inteligência, que é o Espírito, ela vai falar, não é desse jeito aí não. Não é desse jeito. Vai se opor, não é? É o Espírito, a sua inteligência. Quando a sua inteligência ela está cega, aí você não... Se eu falar para você que não precisa vir à igreja, você vai falar, é verdade, não precisa vir mesmo não. Pode buscar em casa. Porque a tua inteligência está cega. A tua inteligência é o teu espírito. E quem é que abre os olhos do teu espírito? Quem abre os olhos do teu espírito? A mente de Deus. E a mente de Deus é o quê? A palavra. E quem é que dá a direção? O Espírito Santo. Viu? Simples. Fácil e simples. Hoje, Deus está preparando vocês para ser batizados com o Espírito dele. Aleluia. Eu não vou dizer que você vai ser batizado com o Espírito Santo agora, isso depende da tua entrega. É a entrega. Por que que quando olha só, comparação praticada. Porque quando eu cheguei até a Rose, há 20 anos atrás, e dei um aperto de mão nela, o coração dela passou a me enxergar, a alma dela passou a me enxergar. Quem é que estava envolvido nessa trama amorosa? Quem? O Espírito de Deus, porque ele sabia que eu precisaria dela aqui, para fazer a obra dele. Ele sabia que o Ivanildo ele é mais solto quando ela está do lado. O Ivanildo ele mostra um lado teólogo, vamos dizer assim, que eu não estudei teologia ainda, vou estudar em breve. Então, o Espírito Santo ele te dá liberdade. Por isso que nós temos que andar o quê? Se eu sou casado, eu tenho que andar assim. Por isso que nós somos inseparáveis. Se convidar a Rose para almoçar, pode ter certeza que vai mais uma boca. Não é, dona? Ela que vai esquecer, mais duas. Mais duas, é. Então, assim nós temos que ser com o Espírito Santo. Inseparável. Não se toma uma decisão sem antes consultá-lo. Como é que ele vai vir e vai me selar? Quando ele começa a ver que os meus interesses estão atrelados aos interesses dele. Não é verdade? E tudo é um passo, né? Tudo veio o início. Assim como ele deu a explicação, né? Nós estamos não só lendo a palavra de Deus, mas estamos falando prática vivida, né? Nossa história, como nós foi. Então eu digo assim, seu início, você chega à igreja, assiste o culto, vai gostando, estou me sentindo bem. Aí outro passo, vou lá me reconciliar, vou aceitar o Senhor Jesus Cristo. Vou lá no altar, ou quando o pastor chama, faz um apelo, eu quero aceitar Jesus como o único Salvador de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então vem no culto, como são os horários, como são os dias? Tem segunda-feira à noite, tem sexta-feira também, às 19h30, tem culto de manhã, 9 da manhã, tem o culto à noite, às 18h30,
batismo nas águas. Aí você fala, isso aí eu me aproximar mais de Cristo. É a mente de Cristo já funcionando. Não, peraí. O que eu preciso para se batizar nas águas? Aí vou perguntar. Aí eu sou cara de pau, vou perguntar a obreira dele. Obreira, me fala aí. Uma não, de a camisa. Se você que é mulher, normalmente a mulher procura mais do que o homem, né? O homem já é mais, né, para ver, mas procura também, pode. Aí, ou vice-versa. Aí, aí lê a Bíblia, abre em Atos, aí começa a falar sobre o batismo, que Jesus, até o próprio Jesus se batizou, ele precisaria? Não. Mas ele se batizou para deixar um exemplo para a gente. Jesus não precisaria se batizar nas águas, mas ele falou assim como, né? Ele deixou bem claro que todos nós precisamos tomar essa atitude. João veio e João ali ficou até sem palavras, né? Como o Senhor vai, que eu batizo, né? Mas ali ele mostrou humildade. Com Cristo tem que ser humilde. Orgulhoso, não vai longe não. Ele resiste. Ele resiste. Aí se batizou nas águas. Assim é nós. Quando eu começo a querer tomar, entender, não quero fazer parte mais de sofrimento, não. Eu quero Cristo, eu quero ser salva. Não, aí as palavras já vão mudando. Aí acontece algo de deixar você chateada, de chutar o balde e você fala, está repreendido. Já usa a fé. Já usa a fé. Não, aí eu acho que não vai dar certo. A resposta que me tirar, foi adiada. Aquele papel não vai sair. Já saiu. Não, já saiu. Você vai começar Ela a é positiva. Ela começa a ser positiva nas palavras. Ela já não é mais negativa. Ela já começa a viver a fé. E a fé? Daqui a pouco já passou nas águas, já está vivendo pela fé e Deus fala, não, peraí. Foi o caso que o Fábio, quando o Gil falou, será que vai dar para fazer agora o negócio da laje? Eu falei, será não, vai dar certo. Aí foi quando eu liguei para ele falando, ele já fez, eu falei, você tem que ter mais fé, porque a sua fé está muito fraca, mas a minha está forte. Todo sufoco está aí pronto. Viver pela fé não é olhar a circunstância. Aí o Ivanildo chega, vou fazer, não vai dar tempo nem de tomar café, nem de almoçar. E Dona Eliane na maior correria para fazer o almoço. Mas você desceu, o almoço já estava pronto. E Ivanildo já estava longe. Então, usou a sua fé, usei a minha fé e transmiti para ele que ele usasse a fé que ia dar certo. Por quê? Tudo na vida, Deus vê, é nossas atitudes. Se você hoje está no trabalho, tem que tomar uma atitude de ir lá. Se você hoje tem um relacionamento, teve que ter atitude de um ou de outro, de ambos. Mas tem que ter uma atitude. E com Cristo não é diferente. Se você quer um relacionamento, você tem que tomar atitude de fé. Atitude de ir, atitude de, não, eu quero Jesus, eu quero me batizar, aí quando você fala, eu quero o Espírito Santo. E como é que eu vou saber se é a vontade de Deus, se eu não tomei uma atitude de ir lá procurar se é? Como é que eu ia saber que ela ia aceitar esse camarada aqui, se eu não fosse até ela? É atitude. Não é verdade? Você tem que ter atitude. Camarada, ogro, pensa em um ogro. Shrek é divertido. Ogro, teve que educá-lo para chegar a esse nível, 20 anos de educação. Já bota entrou aquele pensamento, será que eu vou conseguir, né? Não, ela ali na sabedoria, em pão, oração, 20 anos. 20 anos não, 19. Vou falar 20 anos, pô, aí quebra, né? 19. Vou dar um desconto. 19 anos ali. Numa sala de reunião, ela venceu. 20 anos lutando. 19 anos lutando. Ela conquistou o objetivo dela. Quando ela conquistou, ela chorou. E todo mundo ficou assustado. Gente, o que houve? Hoje séria, hoje chorando. Não, é que Deus me respondeu hoje, depois de 19 anos. Meu esposo reconheceu quem era orgulhoso.
Eu sempre falava que ele era, não, eu nunca falava que ele era, ela só falava, você não se acha? Não, eu peço perdão. Nem sempre quando você pede perdão significa que tu não é orgulhoso. Nem sempre. É aonde a carne nos engana. É aonde a nossa inteligência mundana nos engana. Não é verdade? Então, para a gente finalizar, porque uma aula, ela é boa quando ela é curta, rápida e objetiva. Se eu injetar mais informação, vocês perdem todo o início da direção. O máximo, 1 horinha é o suficiente. Aí diz assim, para poder fechar com chave de ouro. Olha só quem está intercedendo por você. Lá no versículo 26, lê para mim, em alta voz. 26. O 8:26. É da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O 27. É aquele que examina os corações, sabe qual é a intercessão do Espírito, porque é ele que segundo Deus intercede pelos santos. Ele conhece a mente de Deus e conhece a tua mente. É o próprio Deus que ouve. Às vezes nós não sabemos orar como convém. Às vezes eu não sei como chegar. Quando eu vim ter com a Rose há 20 anos atrás, como é que tu vai chegar? Uma mulher séria, uma mulher racional, uma mulher que era líder da família, que cuidava de toda a família. Tive que ter a ajuda do Espírito Santo e da minha sogra. Se eu sou casado hoje, graças ao Espírito Santo e a minha sogra. A minha sogra que me abençoou. Foi a minha sogra. Se ela não tivesse me abençoado, eu não estaria casado hoje com a outra. Poucas pessoas sabem disso, vão saber agora porque está gravando ali, né? Então, ele me deu inteligência. Eu conquistei a Morena e botei uma aliança no dedo dela. A aliança é o quê? É o selamento do casamento. Então, quando você é selado com o Espírito Santo, é quando você se casa com o Espírito Santo. Como é que eu me caso com o Espírito Santo, Diácono Ivanildo? É quando ele vem, desce sobre você e te sela. Não entra mais medo, não entra mais dúvida. Ele pode até vir o medo, a dúvida, a insegurança, mas o Espírito Santo, ele te dá força e disposição para arrancar o medo, a dúvida, a insegurança de dentro de você. Vem a depressão, você repreende a depressão com a palavra de Deus. Vem o receio, ele enche o seu coração de certeza. Esse é o Espírito Santo. O que me dá segurança para estar aqui falando com vocês? É só ele? A Rose. A Rose para mim é um canal de intrepidez. Quando ela está comigo, eu sou intrépido. Agora, quando ela não está, você vai me ver caladinho. É verdade. Bom dia, Ivanildo. Passa quase 2 dias para dar um bom dia de volta no WhatsApp. É isso aí. Quando a Rose está, o Ivanildo ele se manifesta. Se manifesta na bondade, né? Vamos explicar, porque senão a pessoa pensa que manifesta com espírito ruim, né? Se manifesta falando a verdade, ensinando, educando. Tem 2 tipos de manifestação: a manifestação do mal e a manifestação ensinando, orientando, educando. É o caso que aconteceu. Fala, Deus, eu quero o teu socorro. A minha vida não está boa, não. Não está boa, não. Eu estou decepcionada. Eu já pensei em tirar a minha própria vida. Eu já pensei em sair sem rumo.
Eu já pensei em fugir. Eu já pensei em sair à estrada sem deixar recado para ninguém. Esse é o espírito maligno que trabalha para você não ter relacionamento com Deus. O espírito do mal, que é o espírito das trevas, fala também aqui, ó. Deus não está falando com você através da palavra, mas o espírito também. É uma inteligência. Vocês que chegaram agora, nós estamos falando sobre o Espírito Santo. O Espírito é uma inteligência. Tem a inteligência do mal e tem a inteligência do bem. Sim. A inteligência do mal diz para você: não tem jeito mais. Sim. A melhor maneira de você resolver isso é se matando, é se suicidando, é ir embora, larga tudo. O primeiro problema que vem, ele te orienta, larga tudo. Essa é a inteligência do mal. Mas a inteligência de Deus diz o quê? Você vai conseguir. Você vai fazer uma... Eu vou te fazer feliz. Aleluia! Eu vou mudar a tua história. Só depende de você. Só depende de nós tomarmos uma atitude. É como eu estava explicando aqui, porque nós, o diácono Ivanildo e o diaconisa Rose, só pregamos o que vivemos. Outrora, eu vivi uma vida triste. Eu não tinha solidão porque eu tinha o Espírito Santo dentro de mim. Ele selou as lacunas da solidão, do medo, do desespero, mas ficou uma brecha, ficou um espaço, aonde esse espaço só era preenchido pelo amor, pelo amar e ser amado. Foi aonde entrou a Rose. E a melhor maneira que a gente faz é, quando está tribulado, a gente já deu o primeiro passo, foi pensar em vir na casa de Deus. Buscar o Senhor Jesus, Buscar a porque resposta. é aqui que está a A resposta. resposta está aqui. Sim. A resposta, ela está na casa de Deus. Deus está. Você vê, hoje não era a minha vontade vir, eu dormi mal, a garganta, direto no ar-condicionado, você acaba dando problema. Aí tive que jogar uma máscara na cara para poder o coronavírus do ar-condicionado não entrar em mim. Tô brincando, é por carro para não dar problema. Tipo assim, agora mesmo, esse rapaz chegou lá e estava até me compromisado, né? Acho que ele era voluntário, estava ali. Aí eu falei, vamos ali comigo. Aí ele aonde? Eu não vi, esse canto da rua no meio, não, ali tudo pela onde faz isso. Mas quando Deus fala nos nossos corações, Deus me guia. Eu sou da Evangelho e eu nessa igreja para pastor. E eu não tinha plano de Ele não está mais de volta. E hoje, por que eu trouxe esse homem aqui? Agora me pergunta para mim. Porque você fez um concerto com Deus e ainda trouxe uma pessoa para se consertar junto. Eu não tinha direção. Né? Estou viajando. Isso aí, Deus está te chamando de volta. Você abre o coração. como é que eu ia chegar aqui e vou ninguém saber? Né? Deus Eu está te cheguei chamando aqui de volta. rapidinho, eu falei rapidinho, mas para Deus não tem rapidinho não. Deus está te chamando Eu de ri, eu volta. ri. Deus está te mostrando quanto Essa era a ele precisa de pensamento? você. E eu não Vai, sei. Deus está te falando quanto ele precisa de você para ajudar. Sua vida muda hoje. Deus muda a sua história. Vamos agora. Vamos ficar de pé. Todo mundo estende a mão aqui para ele, por favor. Estende as mãos para cá. Feche seus olhos. Abre o coração, que Deus. Isso. Vamos juntos para a casa de Deus. Meu Deus, Meu Pai. está aqui, meu Pai. Glória a Deus. Visita a alma desses dois homens, meu Pai. Um diz que estava desviado, eu digo que ele não está mais. Em nome de O Jesus. outro disse, meu Pai, que saiu sem rumo. Oh, Santo Deus. A intenção era se matar, talvez. Esse era a mente do inimigo, colocando dentro da alma dele esse desejo. Eu repreendo este mal agora, esse espírito de morte.
ouvirem. Vou estar aqui no Tá achando que botar o hino pra eles Pastor vai ouvirem. falar para vocês, senta ali com aquele ali que é jovem, vai fazer esse louvor e ele vai dar atenção para vocês. Deus não vai dar a última mensagem, botar o hino para você ouvir. Eu vou falar uma coisa para vocês. Deus vai pedir esse simples para ouvir. A vida de vocês hoje muda. Em nome de Jesus, só vocês querendo. Ninguém mandou vocês virem aqui hoje. Acabou, não mudou. Você vai tentar fazer aquilo que não era para fazer. Deus ele vai trabalhar na alma de vocês. A partir de hoje vocês são responsabilidade do pastor Marcelo Germano e de diaconisa Rosa e diácono Ivanildo. Nós vamos estar jejuando por vocês. Nós vamos estar fazendo caminhada. Nós vamos estar fazendo loucura para chamar a atenção de Deus pela vida de vocês. Amém? Feche seus olhos que a Rosa vai fazer uma oração. Eu e o pastor Marcelo já fizemos culto na praça. É? E as pessoas quando viam a gente, né, Marcelo? Isso. Você vai fazer novamente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Volta. Feche seus olhos que a Rosa vai fazer uma oração. A Rosa vai fazer uma oração. Tá bom? Feche os olhos, feche os olhos. Bota a mão no coração. Meu Pai, nós damos graça a Ti por essa oportunidade. Sim, meu Deus. E agora eles vão falar contigo. Nós oramos agora eles vão abrir a boca. Glória a Deus. Ó Deus, que o Senhor venha, meu Pai, meu Deus, me revestir, venha fortalecer, venha, meu Pai, com a coraça da justiça. Meu Pai, venha encher de paz. Receba paz, receba vida. Fale com Deus. Fale para Ele
seu dízimo, se você é dizimista. Coloca aqui no altar, aqui, ó. Ali, o saquetel está ali. Coloca dentro do saquetel ali que Deus ele vai abençoar a sua vida financeira. Vem aqui na frente, coloca ali. Você que não tem nada, continue no seu lugar. Coloque aqui na frente, aqui. Vem aqui na frente e coloque aqui. Coloca a sua oferta expressiva, a sua oferta de amor, a sua oferta de alegria, porque Deus fará proeza na vida de vocês. O pastor ele vai fazer a última oração por vocês. Pastor, mete fogo. Meus irmãos, bom dia, paz de Jesus para todos. Não existia melhor lugar para você estar. Era aqui. E para a gente parece que é uma surpresa, para nós é uma surpresa na verdade, mas Deus já sabia. Nada vai surpreender a Deus, mas nós somos surpreendidos por Deus a todo tempo. Hoje você colocou os teus pés no melhor lugar que você poderia ter colocado, e ouviu a melhor palavra que você poderia ter ouvido no dia de hoje. E a palavra é essa, Jesus te ama. Jesus te ama. E por te amar, Ele me conduziu. Ainda no finalzinho do culto, vocês conseguiram chegar. É Deus que trouxe. Amém? A sua mente não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. O fardo que você veio transportando, já caiu por terra. Porque Deus entrou na tua vida. Amém? Vamos fazer a oração. Grandioso Deus e eterno. Sim, meu Pai. Senhor, em tua santa e gloriosa presença, nós nos encontramos reunidos neste lugar. Nós queremos agradecer-te, ó Deus, por essa oportunidade, por esse momento, por essa vida que se encontra, Senhor. Senhor, estamos terminando, Pai amado, esta reunião no dia de hoje, neste momento. E nós te agradecemos porque o Senhor nos deu a oportunidade de podermos chegarmos até a Ti, Senhor. Obrigado neste dia, Pai querido, nos leva em paz para os nossos lares. Filho, terra todo o mal, toda a barreira que lá ficou, Senhor. Tome em tuas mãos a cada vida que sairá daqui deste lugar, Senhor. Que a tuas mãos conduza em paz, livrando de todo o mal, de todo o laço, de toda a fúria do adversário. Tome em tuas mãos e que nós possamos retornar, meu Deus, às 18h30 para dar continuidade à grande obra que você está fazendo em nossa vida. É que nós neste momento oramos te pedimos, Senhor, e crendo nós o agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome